Shalom, meus queridos irmãos, estudiantes da palavra de Deus, a paz de Cristo Jesus reine em vossos corações. Aqui de Caldas da Rainha, Leiria, Estado, Portugal, país, pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEFE, 28 igrejas espalhadas por 6 países europeus. Falamos aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, Seminário da ADEFE, pelo CCBB, Centro de Cultura Bereshit. Estamos ministrando as aulas do nosso curso de especialização bíblica no Pentateuco, dentro do Pentateuco, o livro Gênesis, e a segunda matéria do curso, chamada A Era Pré-Diluviana, a Vida Pré-Diluviana. Nossa aula passada, nós fizemos um levantamento mostrando qual era a população nos dias do dilúvio. Tem pessoas que acham que vivia ali talvez 1.000 pessoas, 500, 250, 300, 1 milhão de pessoas. Mostramos por cálculos matemáticos, dando as variáveis bastante espaço de tempo, nascendo uma criança a cada 5 anos, mostramos que a população seria mais ou menos 20 bilhões de pessoas por aí, nos dias que Deus resolveu exterminar toda o fôlego de vida da face da terra. E mandou Noé, então, no ano 480 da vida dele, Então, o dilúvio foi no ano 1656, você faz as contas aí, 1656 menos 480 anos, 6 menos nada, 6, 15 menos 8, 7, 5 menos 4, 1. Então, no ano 1000, nem 1200 era quando Deus revelou a Noé que ele só daria... Não, aqui está errado essa conta, né? O ano 480 aqui está errado. É da vida de Noé. Tem que tirar aqui 120. 6 menos nada, 6, 5 menos 2, 3, 6 menos 1, 5. No ano 1536, Deus falou com Noé, era o ano 480 da vida de Noé, mas era o ano 1536 depois de Adão. Deus falou: Noé, não vou mexer mais com esse povo, meu espírito não contenderá, não vou brigar mais com ninguém não. Serão 120 dias, 20 anos que eu vou dar de prazo para acabar com esse povo. Então 120 anos não tem nada a ver com a idade do homem na terra não. É 120 anos do dia que Deus falou até o dia que aconteceu o dilúvio. Então, na aula de hoje, nós veremos os detalhes da criação. O capítulo 1, sempre é importante fazer esse levantamento aqui, para a gente entender um pouquinho da dinâmica terrestre. Porque o capítulo 1 vai Deus vai criando cada coisa. No primeiro dia cria a luz, que não é o sol, é a luz cósmica, No segundo dia separa a água de cima de água de baixo, faz firmamento. O terceiro dia começa a aparecer na terra relvas, ervas e árvores. No quarto dia aparece o sol, a lua e as estrelas. Então, a partir do quarto dia, nós temos a luz solar. A luz solar, ela vai refletir os raios solares, e aí vamos começar depois a ter, então, muita coisa que vai acontecer, a fotossíntese, e nós vamos ter oxigênio disponível em quantidade maior. No quinto dia, começa a aparecer os animais dos mares e das aves, e no sexto dia saem os animais da terra e o homem. Lá pelo capítulo 1, Elohim criando a trindade, aquela narrativa, aquela narração, que não aparece o nome Yahvé, só o nome Elohim, ela é sintética. Acabou. Já no capítulo 2 vai começar a detalhar, e nós vamos entender melhor. Então, no capítulo 2 já aparece o nome Yahvé. Yahvé é o nome do nome de Deus verdadeiro. Eu sou o que estou sendo. No capítulo 2, versículo 5, estamos no terceiro dia. Ele vai começar a explicar o terceiro dia. Não havia planta na terra. Não havia brotado nada. Não chovia. Não tinha lavrador. Para quê? Ter coisa porque não tinha lavrador, não tinha homem na terra no terceiro dia. Diz o texto que uma neblina subia. Um vapor, neblina. A palavra neblina, a palavra só ocorre aí, só aparece 2 vezes, quer dizer vapor ou neblina, aparece depois também em Jó, e regava, quer dizer, aguava, como se fosse um aguador a terra, de maneira que naqueles dias pré-diluvianos, a terra tinha uma temperatura só, era uniforme. Nós vamos ver isso depois, uma outra aula só sobre isso aí, sobre a inclinação do eixo da terra. Por que a terra hoje está inclinada a 23 graus e 26 minutos? Ela não roda no zero aqui, ela roda 23 e 26 para ter estações, o que não tinha antes. Cremos piamente que antes do dilúvio a terra rodava retinha, não havia estações. Era um só, era equinócios.
A noite era igual durante o ano inteiro e os dias eram iguais durante o ano inteiro. Vamos ter uma aula sobre isso aqui. Então, depois da situação, não temos nada, não brotou nada ainda, né? Deus cria o homem, sopra nele o fôlego, a palavra fôlego é Neshama, que aparece só 24 vezes no Velho Testamento, e é como se fosse uma respiração, um sopro, a tradução melhor. Aí ele planta o jardim no Éden, coloca a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem o 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, diz assim: e Deus então fez brotar as árvores, a relva e as ervas. Tem relva que é grama, erva que dá semente e árvore frutífera. Continuamos no terceiro dia, capítulo 2, versículo 9, continuamos no terceiro dia. Deus fez brotar todas as árvores, agradável aos olhos e boa para alimento. E aí o que fez? Quando ele criou o jardim do Éden, ele colocou um rio que abria em 4 pontos. Um rio abria em 4 divisórias, para limitar onde seria o jardim do Éden. Esse rio era para regar o jardim. Regar quer dizer dar umidade. O ser humano não vive sem umidade, né? Tem um mínimo. Quando chega a 10 de umidade relativa do ar, tem que parar tudo. Você não consegue, o ar fica tão seco que não é possível a respiração. Tem que suspender a aula, suspender tudo em climas chamados desérticos, né? Então, país que tem a umidade. E o rio delimita onde era o Éden. Pison, na região da Ásia Menor. Gion, na África, cabeça da África ali embaixo. Cuxi. O Tigre e o Eufrates cercando a área pela Mesopotâmia. Então, nós temos onde era a área do jardim do Éden. E colocou, então, o Senhor Deus o homem no jardim para cultivar e guardar. Guardar de quê, né? Uma pergunta boa para ficar aí, para perguntar para o Adão quando chegarmos no céu, né? Guardar de quê? Nós não temos ainda mais nenhum perigo rondando o jardim, né? Por enquanto não temos, né? Então, é preciso entender esse detalhe que depois, então, que nós temos o 4º dia, sol e luz, então essas plantas brotam, porque vai precisar das plantas para fazer a fotossíntese. Hoje o ser humano respira oxigênio, mas respira gás carbônico, dióxido de carbono, respira o gás carbônico. Então, tem que ter alguém para transformar esse gás carbônico em oxigênio para a gente inspirar de novo. Nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, as plantas são os que fazem a fotossíntese. As algas marinhas cianobactérias são as que fazem esse serviço. Elas transformam o gás carbônico em oxigênio, para que nós possamos continuar vivendo, né? Evidentemente que o nível de oxigênio de hoje, que nós temos na Terra, 20 e poucos %, não é o que tinha antes do dilúvio. Nós vamos ter uma aula sobre isso aqui. Então, eu estou mostrando hoje os detalhes da criação, para a gente entender a coisa toda. Então, essa neblina, esse vapor que subia da terra, que trazia essa umidade, para permitir, que por isso não chovia, né? Não havia chuva, porque para ter chuva tem que ter vento. Sem vento não há chuva. E vento, o que é vento? Vento é o ar em movimento. Para ter ar em movimento, tem que ter latitudes com diferentes insolações. A terra tem que estar inclinada para ter vento. E a terra não estava inclinada, então não tinha vento, não existia vento antes do dilúvio. Então, se não há vento, não há diferença de umidade, não há diferença de temperatura, porque o vento é que faz as correntes marítimas, que movimenta os rios dentro do oceano, que movimenta e que cria tempestade, que há chuva. Por isso que não havia condição para chuva. Por isso que a palavra no capítulo 2, versículo 5, o verbo chover, matar, mas não é matar de morte, não, é matar no hebraico, aparece 14 vezes no Velho Testamento, só aparece a partir do Gênesis 7. Só no dilúvio apareceu o verbo chover. Não temos chover antes disso, né? 40 dias e 40 noites, depois tem chover de enxofre e fogo sobre Sodoma, Gomorra de mais Zeboim. Depois tem chuva de pedras, em Êxodo 9, na praga do Egito. Depois tem chuva do maná caía como chuva, e vai embora. Temos chuvas aí até Amós, capítulo 4, versículo 7. Então, esse regava é o verbo chacar. Chacar quer dizer dar de beber. Regar é irrigar, é dar de beber. Então, é o que trazia condição para a vida humana. Por isso que tinha esse vapor, havia um vapor, uma neblina, uma névoa, né? Era a umidade. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.